Todo o conteúdo será publicado no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve. As características de um fluido podem ser descritas tanto qualitativamente quanto quantitativamente. O aspecto qualitativo é utilizado para identificar as grandezas que definem as características do fluido. Exemplo: velocidade igual comprimento dividido pelo tempo, ou seja, L sobre T ou L vezes T a menos 1. Já o aspecto quantitativo define o valor numérico das características do fluido, que implica dizer que é utilizado em um sistema de unidade. Um exemplo: quantitativamente, a velocidade poderia ser dada em metro por segundo, ou metro vezes segundo a menos 1. Para a definição quantitativa, vamos recorrer ao SI. O Sistema Internacional, ou seja, o SI, foi elaborado para facilitar a comunicação técnica mundial. Estabelecido em 1960, aquele foi adotado oficialmente em 1962. Mas até hoje, 2019, ainda recorremos a outros sistemas também. O CGS, que seria C de centímetro, G de grama e S de segundo, e o MKS técnico, que seria o M de metro, K asterisco de KGF e S de segundo. Já no sistema internacional, nós temos 7 unidades base ou fundamentais, que seriam segundo, metro, quilo, ampere, Kelvin, mol e candela. As outras são as derivadas e devem ser definidas em função das fundamentais. Aqui estão as grandezas fundamentais que nós adotamos no sistema internacional. Então nós temos comprimento, metro, massa, quilograma, tempo, segundo, corrente elétrica, ampere, temperatura, Kelvin, quantidade de matéria, mol, intensidade luminosa, candela. No nosso curso em particular, nós vamos usar 4 dessas unidades de base ou fundamentais, que seriam L, comprimento, M, massa, T, tempo e θ, temperatura. Essas são as grandezas fundamentais, ok? E as derivadas? Algumas das grandezas derivadas importantes para esse curso. Nós teríamos massa específica, quilograma por metro cúbico, aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado, peso específico, newton por metro cúbico, velocidade, metro por segundo, força, newton, tensão de cisalhamento, newton por metro quadrado, viscosidade, newton vezes segundo por metro quadrado, viscosidade cinemática, metro por segundo ao quadrado, pressão, newton por metro cúbico. Antes de definir essas grandezas, vamos recordar alguns conceitos relacionados com notação científica. Quando devemos pensar em notações científicas? A notação científica é simplesmente um método para expressar e trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Vamos pegar alguns exemplos. A massa da Terra é aproximadamente, olha, é difícil até de ler esse número, em quilos. Na verdade, seria 5.980 septilhões. Já a unidade de massa atômica é muito pequenininha. Também a probabilidade de eu esquecer algum desses zeros seria grande, e a unidade é dada em grama. A notação científica é um método prático para escrever números e um método que facilita os cálculos. Os números em notação científica são compostos de 3 partes: o coeficiente, a base e o expoente. Para que o número esteja em notação científica correta, as seguintes condições devem ser verdadeiras. Primeiro, o coeficiente deve ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. A base deve ser 10. O expoente deve mostrar o número de casas decimais que o decimal precisa ser movido para alterar o número para a notação padrão. Um expoente negativo significa que o decimal é movido para a esquerda ao mudar para a notação padrão. Observe os exemplos abaixo. 5,98 seria o coeficiente, vezes 10, que seria a base, elevado a 24, que seria o expoente quilo. Ora, isso é justamente a massa da Terra, aproximada. Já 1,66 seria o coeficiente, vezes 10, a base, vezes menos 24, que seria o expoente grama. Essa seria a massa atômica. Vamos ver alguns exemplos. Alterando os números de notação científica para a notação padrão. Alterar 6,03 vezes 10 à sétima para a notação padrão. Vamos lembrar do seguinte: 10 à sétima seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, multiplicar o 10 7 vezes, que nos daria 10 milhões. A partir daí, é só lembrar que 6,03 vezes 10 à sétima seria 6,03 vezes 10 milhões, ou seja, 60 milhões e 300 mil.
Podemos simplesmente mover os 7 decimais para a direita, porque o expoente é 7. Agora vamos tentar um com expoente negativo. Altere 3,8 vezes 10 a menos 5 para a notação padrão. O expoente nos diz para mover 5 casas decimais para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem a vírgula. Então vai nos dar 0,000038. Vamos praticar. Passe para a notação científica. O A, o B. Vamos ver se você entendeu. Aprenda fazendo. A notação científica não apenas nos dá uma maneira de escrever números muito grandes e muito pequenos, mas também nos permite fazer cálculos com facilidade. As calculadoras são ferramentas muito úteis, mas ao menos que você possa fazer cálculos sem elas, nunca poderá verificar se suas respostas fazem sentido. Qualquer cálculo deve ser verificado usando sua lógica, portanto, não assuma como resposta correta o resultado que você obtém na calculadora. Tenha uma ideia de grandeza do resultado. Regras para calcular com notações científicas. Multiplicação. Vamos supor que eu tenha A vezes 10 elevado a B vezes C vezes 10 elevado a D. Primeiro reescrevo o problema como A vezes C, 10 elevado a B vezes 10 elevado a D. Em seguida, multiplique os coeficientes e some os expoentes, ou seja, eu vou ficar com A vezes C vezes 10 elevado a B mais D. Se necessário, corrija a notação científica e arredonde para corrigir dígitos significativos. Efetue as operações a seguir e dê o resultado com 3 algarismos significativos. Vamos aprender fazendo. Regras para calcular com notação científica. Agora vamos ver a parte da divisão. Então eu tenho A vezes 10 elevado a B dividido por C vezes 10 elevado a D. Primeiro reescrevo o problema. Então eu vou ter que o A vai estar dividido pelo C e o 10B vai estar dividido pelo 10D. Em seguida, divida os coeficientes e subtraia os expoentes, o que vai nos dar A dividido por C vezes 10 elevado a B menos D. Se necessário, corrija a notação científica e arredonde para corrigir dígitos significativos também. Efetue as operações a seguir e dê resultados com 3 algarismos significativos. Vamos aprender fazendo. Regra para adição e subtração. Ao adicionar ou subtrair em notação científica, você deve expressar os números com a mesma potência de 10. Isso geralmente envolverá a alteração de casa decimal do coeficiente, e aí efetua-se a soma ou a subtração dos coeficientes. Isto mantendo-se a potência do 10 que foi fixada. Vamos novamente aprender fazendo. Recordando alguns dos prefixos importantes, olha. Síntese. Dimensões é uma análise qualitativa. Homogeneidade é exigência para trabalharmos com equações. Todas as grandezas devem estar no mesmo sistema de unidade. E unidades, análise quantitativa a qual exige um sistema de unidade. Que no nosso caso, e também para o nosso estudo, será preferencialmente o sistema internacional. Necessitamos também recordar alguns conceitos químicos e físicos. Equação de Clapeyron. O físico parisiense reuniu pressão, volume e temperatura como sendo grandezas de estados para definir a quantidade de matéria igual a N. Desta maneira, descreveu o comportamento de um gás ideal. Então, ele partiu da pressão vezes o volume dividido pela temperatura como sendo uma constante e chegou à pressão vezes o volume igual a N vezes R vezes T. Onde P é a pressão do gás na escala absoluta, V é o volume do gás, N é o número de mols do gás, T é a temperatura absoluta do gás, ou seja, no caso do sistema internacional, Kelvin, R é a constante universal do gás, que é obtida pela própria equação de Clapeyron nas condições normais de pressão e temperatura, ou seja, eu vou considerar a pressão como sendo uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 101.325 pascal, ou 1,01325 bar, ou 14,7 psi. Volume seria 22,4 litros, que é o volume ocupado por um mol de qualquer gás nas condições normais de pressão e temperatura. Número de mol
1 mol, e a temperatura como sendo 273,15 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius. Vamos ver se eu entendi esse conceito. Determine a constante universal dos gases em atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Outra unidade, milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. E, finalmente, Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin. Vamos ver, vamos aprender fazendo, vamos fixar essa equação de Clapeyron. No caso, nós vamos estar determinando a constante universal dos gases nestas unidades. A equação de Clapeyron reuniu também as equações de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac e Charles. Boyle-Mariotte é o caso de eu considerar um processo isotérmico, ou seja, aquele que ocorre com temperatura constante. Isso vai me resultar que a pressão vezes o volume será uma constante. Já Gay-Lussac é o processo isobárico, ou seja, aquele que vai ocorrer com a pressão constante. Volume sobre a temperatura vai ser uma constante. Charles, o processo é isocórico ou isovolumétrico, o que implica dizer que o processo ocorre a volume constante. Isso vai nos resultar que pressão sobre a temperatura será uma constante. A pressão absoluta é aquela lida no barômetro e que adota como zero o vácuo absoluto, ou seja, local com ausência total de matéria. Aqui nós temos uma mostra de como é construído um barômetro. Através do barômetro, nós lemos a pressão atmosférica local, que seria o produto, no caso, do peso específico do mercúrio vezes a altura H que nós vamos ler no barômetro. Essa altura vai mudar de local para local. Nessa escala, só existem pressões positivas. Teoricamente, pode ser nula, que corresponderia a estar num local onde eu tenho ausência total de matéria. Para estudar o comportamento de um corpo submetido a uma força qualquer, é vantajoso muitas vezes considerar o quociente da força por unidade de área da superfície onde esta força atua. Esse quociente da força por unidade de área é definido como tensão. Na mecânica, as principais tensões que nós estudamos são tensão de tração, tende a alongar o corpo, tensão de pressão, tende a comprimir o corpo, e tensão tangencial, também denominada de tensão de cisalhamento, que tende a cortar o corpo, ou seja, cisalhar o corpo. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesse caso, nós teríamos a tensão de tração, aqui a tensão de pressão e aqui a tensão de cisalhamento. Aqui eu vou tender a alongar o corpo, aqui eu vou tender a comprimir e aqui eu vou tender a cortar o corpo. Princípio da aderência. O fluido em contato com uma superfície sólida tem a velocidade igual da superfície. Experiência das duas placas. Consideramos duas placas com comprimentos e larguras infinitas que estão separadas entre si por um fluido lubrificante, sendo a placa superior móvel e a placa inferior fixa. Na placa superior, nós vamos aplicar uma força F. Então, nós teríamos a placa fixa, a placa móvel. Aplico uma força F. Se ela é fixa, pelo princípio da aderência, as velocidades aqui vão ser zero. Pelo mesmo princípio da aderência, as velocidades aqui vão ser a velocidade da placa superior. Decorrido um intervalo de tempo muito pequenininho, dt, que a gente denomina de tempo elementar, a placa superior adquire uma velocidade Vp constante. Ora, se a velocidade é constante, é porque a somatória das forças sobre essa placa tem que dar zero. Daí entra o conceito da tensão desse elemento que nós vamos representar por tal. Essa tensão desse elemento, que é uma espécie de atrito multiplicada pela área de contato, vai nos dar uma força Ft de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário àquela que aplicamos na placa superior. Com isto, eu vou ter que a somatória das forças vai dar igual a zero. A simplificação prática da lei de Newton na viscosidade vai me garantir o seguinte, que essa tensão desse cisalhamento é diretamente proporcional à relação da velocidade da placa, que é constante, pela área de contato. Esses são os conceitos básicos que nós vamos ter que recordar e ter em mente para acompanhar o curso de fenômenos de transporte. Não esqueçam, todo o material será publicado no meu canal no Alemão McFlu Resolve. Não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal.